também aqueles que estão pela internet. Nós estamos ao vivo agora. Queremos agradecer a audiência de cada um. E domingo passado nós agradecemos aqueles que estavam na internet. Se tinha alguém que estava necessitando de ajuda, alguém que estava parado na fé, precisava retornar, já recebemos contato essa semana e temos já visitas para fazer, e que estavam parados e eles disseram: pastor, precisamos conversar com o senhor, precisamos comungar. Então, a gente tive uma inspiração de Deus e fiz aquele convite e lançamos novamente esse convite. Alguém está há muito tempo parado, se não perca a oportunidade, volte depressa para os braços de Cristo, volte depressa para a comunhão. Deus está te esperando. Amém? Louvado seja Deus. Como eu prometi aqui na quarta-feira passada, eu quero falar sobre salvação nesta noite. E o profeta, ele disse que existem dois tipos, ou melhor, foram 3 tipos de salvação que nós temos. Mas nós temos aqui salvação, ela é especial, tem a salvação especial e a salvação comum. Mas nós vamos ver aqui que existiu a salvação especial. Eu quero falar primeiramente da salvação especial. E aqui no verso 9, o irmão Pedro, ele falou assim, dizendo que alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Vejam, a salvação, ela é para nós algo muito especial. E eu quero dizer para vocês também, irmãos, que a salvação, ela é algo muito simples. Ela é de uma simplicidade muito grande. Veja, não há dificuldade para uma pessoa ser salva. Não há muita, vamos dizer assim, muita coisa que ela precisa fazer. Ela precisa fazer somente uma coisa. Como disse Paulo, quando ele estava lá no cárcere com ele e Silas na prisão, quando o carcereiro de Filipe disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Buscando a Paulo, ele estava interessado na salvação. E ele disse: que devo fazer, Paulo, para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vejam, você precisa olhar para dentro da palavra, você precisa olhar para dentro de Cristo, e crer nele. Você veja, não é, como eu disse aqui, é simples a salvação, é você olhar e crer. Você veja que lá no Egito, quando surgiram aquelas serpentes mortais, e estavam ali picando os israelitas, e eles estavam morrendo, Deus disse para Moisés: Moisés, levante numa haste uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente e crer será salvo. Veja, era simplesmente olhar e crer, e seria salvo da morte daquelas picadas da serpente. Vejam, e hoje, irmãos, e aquilo apontava para Cristo, julgado no Calvário. E veja, e todo aquele que olhar hoje para o Calvário será salvo. Disse o irmão Branham: todo aquele que olhar para a cruz é salvo. Então nós temos que olhar e crer que a nossa salvação está lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Jesus conquistou a nossa salvação.
E veja, irmãos, eu quero dizer para você que a tua salvação é de graça. Veja, a nossa cura é de graça. A cura que Jesus me deu é de graça. Veja, o céu que ele me deu também é de graça. E a passagem para ir ao céu também é de graça. Vejam, mas a salvação, para nós, ela é muito mais especial do que qualquer outra coisa. Veja, a salvação, como eu disse, ela é simples. Mas nós temos que olhar diretamente para as promessas de Deus e tomar ela e dizer, eu sou um salvo. Eu sou um salvo. Pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Então, irmãos, nós temos aqui a salvação especial. O que é essa salvação especial? Ela pertence a quem? A salvação especial, ela pertence à noiva. Você veja, a noiva, ela tem o maior privilégio. A melhor porção, ela é da noiva. A noiva, ela desfrutará de algo muito especial, que é a salvação especial. Veja, é para ela. Tudo que Jesus já reservou. Tudo que está reservado é para a noiva, é especial, é dela. É intocável. Ninguém poderá tocar. O céu é dela, a eternidade é dela, o arrebatamento é dela, as ruas de ouro é dela, a novo céus e a nova terra é dela, o milênio é dela. Veja, a eternidade, tudo é dela. Então, irmãos, ela é especial. Deus chama ela de noiva especial. Salvação especial é nossa, é dela. Então veja, a salvação especial e a salvação comum. Então a salvação especial é da noiva. Por quê, irmão? Porque ela é especial. Simplesmente isso. Porque ela é especial. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Ela foi lavada no sangue do Cordeiro antes que qualquer coisa existisse. Antes que tudo fosse formado, Deus formou a sua noiva nele. Aleluias, por isso ela é especial. A santa ceia dela é especial, por isso que a santa ceia da noiva, ela é diferente das demais. Você veja, a santa ceia dela é especial, a mensagem que ela traz é especial. Veja, nós temos uma mensagem especial hoje, nós temos um profeta especial. Não é um profeta comum, não é um profeta especial, com uma mensagem especial, para um povo especial, para uma noiva especial. Vejam vocês. E a mensagem que ela hoje carrega é especial. Os homens que Deus levanta para ajudá-la são especiais. E tem mais, irmãos, o batismo que ela ensina é especial. Diferente de todos os demais. Aleluias! E tudo que ela faz é especial. O louvor que ela oferece a Deus é especial. A adoração que ela oferece a Deus é especial. Veja, vocês, irmãos, são especiais porque vocês são da noiva. Veja, nós temos jovens especiais. Veja, você pode olhar para os jovens e você dizer, eles são cheios de fraquezas, andam caindo e levantando, mas são especiais. Veja, nós temos aqui, irmãos, homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos que são especiais. Nós temos ministros especiais. Vejam, porque são da noiva. Veja, tudo que é da noiva é especial. Por isso, irmãos, que o companheirismo da igreja, da noiva de Jesus Cristo, é diferente dos demais. Tá certo? Veja, irmãos, tudo isso que eu falei é especial e é nosso. Mas agora nós vamos ver que existe
outra salvação. Vamos dizer assim que elas foram divididas em classes. A salvação especial é da noiva, a salvação comum. Vejam, e nós vamos ver aqui como se fosse num colégio, a primeira série, a segunda série e a terceira série, separadas em classes. A salvação comum pertence às virginésias, que são os 144 mil de Israel. Vejam, por que, irmãos? 144 mil, as virginésias, a salvação comum. Veja, a noiva de Israel é os 144 mil israelitas. Eles são o remanescente de Israel. Você veja, eles, irmãos, vão ocupar um lugar, vamos dizer assim, o segundo lugar depois da noiva. Porque eles serão, irmãos, aqueles que irão estar no milênio, diz irmão Branco. Eles, depois da grande tribulação, que eles vão conhecer Cristo quando se manifestará a grande tribulação. Quando Moisés e Elias aparecer, Jesus vai aparecer para eles com seus cravos, com suas mãos marcadas, e eles vão olhar e Jesus vai dizer, e eles vão reconhecer que Ele é o Messias. E Jesus vai dizer, vós e vossos pais me rejeitaram. Aí então, irmãos, eles vão olhar e eles vão crer então. Mas vejam que Deus precisou fazer isso. Irmãos, cegá-los para que nós pudéssemos, os gentios, pudéssemos ter os olhos abertos. E Deus, irmãos, deixou de tratar com os judeus, com os israelitas, que eram, irmãos, a igreja, a noiva dele, para tratar com nós, que somos a noiva especial dele desse dia. Veja, irmãos, que perfeito é o plano de Deus. Veja o amor de Deus, irmãos, o quanto Ele amou os gentios de uma maneira que Ele, irmãos, se importou mais com nós do que com os judeus. Que foram aqueles, irmãos, vamos dizer assim, aqueles que estavam antes de nós com Deus, Israel. Mas vejam vocês aqui, irmãos. As virginésias, os justos e os judeus mortos nas guerras, para eles tudo é comum. O seu batismo é comum, sua santa ceia é comum, e as outras coisas comuns. Mas a noiva, por ser incomum, tem salvação incomum, isto é, especial. Você veja, irmãos, que você olhar ali dentro da Bíblia, você vai ver que os 144 mil, eles são daquelas 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. E você veja, e dessas 12 tribos, 6 deles vieram dos lombos de Jacó. Jacó teve 6 filhos com Leia e uma filha chamada Diná. Mas desses 6 filhos de Jacó saíram a metade daqueles homens que Deus tiraria as 12 tribos de Israel. Veja, as tribos de Naftali, a tribo de Judá, e cada um deles. Então, se você olhar na matemática de Deus, você vai ver ali, cada um deles, cada tribo, Deus separou 12 mil. Então, 12 vezes 12, 144. 144 mil que foram reservados por Deus para estarem no milênio. Vejam, irmãos, eles passarão pela grande tribulação. Mas a noiva, por ela ser especial, ela não vai passar pela grande tribulação. Ela já foi julgada. Veja que os 144 mil serão julgados na tribulação. Mas a noiva, irmãos, ela já foi julgada naquele dia no Calvário. Deus já julgou ela aquele dia. Por isso que ela não passará pelo julgamento. Ela é especial. Ela vai então entrar na eternidade quando Jesus vier e tomá-la aqui dessa terra. Então vejam, nessa salvação especial, ou seja, incomum, estão duas classes.
A noiva e os 144 mil dos judeus especiais, remanescentes, que estarão no milênio, muito embora esses 144 mil se entrem no final dos 3 anos e meio da grande tribulação. A noiva será arrebatada, não sendo, portanto, julgada, já que o seu julgamento foi em Cristo no Calvário. Enquanto os 144 mil serão julgados através da tribulação de 3 anos e meio. A salvação comum compreende 3 grupos. As virginésias, que serão 144, que são 144 mil. Como esses dias eu falei aqui, são aqueles que elas têm o azeite, mas não a porção total. Vejam, ela é diferente da noiva, porque o verdadeiro eleito, o verdadeiro predestinado, aquele, irmãos, que é da noiva, ele está com sua lamparina cheias do azeite. Ele tem a totalidade do azeite. Ela tem a totalidade da palavra. Ela tem a totalidade do Espírito Santo. Então ela está com suas vasilhas cheias, por isso que ela é da noiva. Agora as virginésias, elas têm falta de azeite. Elas compraram mais pouco azeite. Elas buscaram mais pouco azeite. Elas têm salvação, mas pouca salvação. Ela não tem a totalidade da salvação como tem a noiva especial. Veja que quando elas ouviram o noivo, o alarido do noivo, o noivo chamando, eis que estou à porta, eis que aí vem o noivo. Vejam, irmãos, ali as virgens, a prudentes, a noiva de Jesus Cristo, ela estará pronta quando o noivo der o alarido. Você veja, quando soar a trombeta, nós vamos estar preparados e prontos. Não vai estar faltando azeite na botija. Não vai estar faltando o Espírito Santo. Ela vai estar com o Espírito Santo na vida, em sua vida. Eu e você estaremos com o Espírito Santo na totalidade da palavra. Veja, mas as virginésias não. Elas terão falta do azeite, então elas correrão em busca do azeite. Mas daí a tribulação já foi manifestada. Veja, a salvação comum compreende 3 grupos: as virginésias, os justos e os judeus mortos nas guerras, cujas almas estão debaixo do altar, clamando por vingança do seu sangue. Vejam, foram aqueles que morreram nas guerras, e eles estão clamando pelo sangue dos justos, o sangue dos santos. São esses, mas o irmão Brana disse que, veja, esses que estão debaixo do altar, diz o profeta, eles não são da noiva, porque eles estão clamando por vingança. E a noiva não clama por vingança. A noiva clama por misericórdia. Veja, a noiva, ela nunca procura se vingar. A noiva, ela vai em busca da misericórdia. Veja, ela trabalha com a misericórdia. Amém? Ela trabalha na base da misericórdia. Veja, portanto, existem 3 entradas para o céu. Sendo que a primeira é a da noiva através do... A primeira entrada no céu é da noiva. E ela vai entrar como? É através do quê? É através do arrebatamento. Veja, haverão 3 entradas no céu. A primeira entrada será da noiva. Vejam, através do arrebatamento. Ali é onde nós vamos subir. Quando Paulo disse, quando a trombeta soar. Vejam, Jesus, irmãos, os irmãos que já partiram, eles sairão dos seus sepulcros. Os que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro, diz a Bíblia. E eles subirão com Cristo e nós nos encontraremos com eles nos ares. Vejam, aquela mesma voz que chamou Lázaro do sepulcro, disse o irmão Brana, é a mesma voz que vai chamar os do sepulcro, os eleitos que já partiram. Vejam, essa mesma voz os chamará eles para fora. E eles, irmãos, aqueles irmãos que já partiram, que saudade,
E nós vamos reconhecer cada um deles. Veja, já pensou, irmãos, que dia glorioso não será aquele? Que dia maravilhoso será este? Veja, então existem 3 entradas no céu. A primeira delas é a noiva, através do arrebatamento. A segunda, irmãos, é os 144 mil para o milênio. E a terceira são os justos, as virginécias e as almas debaixo do altar. Vejam, serão 3 entradas no céu. Agora, irmãos, por isso que às vezes derruba essa tese. Às vezes, irmão, nós porque estamos hoje vivendo a mensagem, nós pensamos, nós imaginamos e às vezes julgamos que não há salvação para os outros também. Irmãos, existe salvação para aquele que está lá na denominação. Veja, muitos que estão na denominação, eles estão lá sinceramente enganados, mas eles estão lá servindo a Deus de coração, em tudo que eles sabem, e eles estão ali, e vai haver uma oportunidade para eles serão salvos também, mas eles serão salvos, irmãos, lá, mas terão que passar pela grande tribulação, eles terão que ser purificados. Vejam, eles, irmãos, terão que morrer para serem salvos, terão que dar suas vidas, e muitos, irmãos, serão salvos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles foram bons para os filhos de Deus aqui nessa terra. Eles ajudaram. Porque, irmãos, que muitos, o irmão Brana disse que lá haverá bons médicos lá no céu. O irmão Brana disse que tem lugar para bons médicos lá no céu. Por quê, irmãos? Porque eles ajudaram os filhos de Deus aqui. Haverá, irmão, lugar lá para bons empresários que serviram os filhos de Deus, deram pão para os filhos de Deus aqui nessa terra. Alimentaram os filhos de Deus aqui, haverá lugar para eles também. Vejam, irmãos, aí a Bíblia fala dos justos. Aqueles, irmãos, que ajudaram, vejam vocês. Vejam, quais são as bases para tudo isso? A noiva, por crer em toda a palavra. Veja, irmãos, por que ela é especial? Porque ela crê em toda a palavra. Por isso que ela vai ter um lugar, irmãos, especial para ela. Veja, foi lavada no sangue do Cordeiro. A base dos 144 mil consiste em ser eles eunuco, não se contaminando com mulheres denominações. Vejam, denominações. Por isso que, irmãos, eu digo aqui para vocês que a salvação não é para todos. São para alguns. São para aqueles que beneficiaram a noiva aqui. Tem muitos, irmãos, muitas pessoas. Agora, esses dias eu ouvi um testemunho de um pastor, irmãos, que ele ele estava preparando um encontro para fazer. Ele contou esse testemunho. Ele estava preparando um encontro, e ele disse que ele foi da igreja, foi ver o caixa, estava muito pouco dinheiro, muito pouca verba, para ele fazer um encontro, vamos dizer assim, um montante bem grande, um gasto bem elevado. E ele disse que ele olhou ali, falou com o secretário dele, que cuida das finanças, e ele não falou nada. Ele disse, entrou no escritório dele, ele disse, eu fui falar com Deus. Ele disse, Senhor, essa semana vou começar o encontro, virão muitas pessoas, pastores de outros continentes, de outro lugar, do Brasil, e eu não tenho condições. Mas eu creio que o Senhor tem condições, e o Senhor me ajudará a fazer esse encontro, o Senhor me dará meios para eu fazer esse encontro. Como o Senhor muitas vezes tem me ajudado. Ele disse que conversou dessa maneira com Deus, fechou a porta e foi embora. Ele disse que e o encontro não era na cidade dele, era um lugar, uma outra cidade mais longe. Diz que ele pegou o carro e se dirigiu para lá. Chegando lá, irmãos,
Ele disse que o encontro começou, e primeiro dia, e ele disse que esqueceu daquilo. Ele orou e entregou nas mãos de Deus. Diz que ele, de noite, ele estava indo, conversando, saiu no ato ali, conversando com os irmãos. O secretário da igreja ali dele, daquela cidade, chegou e disse: pastor, eu tenho uns dízimos para te entregar, eu coloquei dentro da tua pasta. Ele disse: tudo bem, não prestou atenção, foi para o hotel. Chegou umas horas lá, ele disse que tinha esquecido. Ele foi pegar não sei o que na pasta, lá um caderno para anotação. Ele disse que viu aqueles envelopes ali dentro, tirou para fora, colocou em cima da mesa ou da cama, não sei ali. Ele disse que tinha 3 volumes pesados. Ele disse 3 envelopes com volume. Diz que ele começou a olhar, tinha 3 envelopes de 3.000 cada um deles. Tinha 9.000 reais. E ele não soube de onde que foi. Ele perguntou para o secretário no outro dia. Ele disse: foi uma mulher. Nós nunca vimos ela, não conhecia ela.